Olá! Hoje a nossa reflexão está direcionada ao espaço do Evangelho e o assunto de hoje é maturidade. É uma carta de Paulo, a primeira, ao povo do Coríntios, capítulo 14, versículo 20. E, irmãos, quanto à faculdade de compreender e julgar, não sejais crianças, mas homens feitos. E essa reflexão foi retirada do livro Renovando Atitudes, do capítulo 133, encontro marcado, capítulo 3. Muito bem. Nós começamos com uma frase que nós já ouvimos muitas vezes por aí, que diz assim: o todo é a soma das partes. E aí eu gosto de começar às vezes com uma história, e essa história é a seguinte: conta-se que um discípulo uma vez perguntou ao seu mestre: Mestre, eu não tenho nenhuma vontade de me iluminar. Meu único desejo é viver uma vida normal. Você pode me ajudar a ser simplesmente um ser humano? E o mestre respondeu: essa é a única coisa que eu não posso ajudá-lo. Ninguém pode querer ser simplesmente um ser humano, porque estamos apenas de passagem por aqui. É uma etapa. Todos vamos ter que continuar. A sua pergunta equivale a dizer que uma criança pode ser simplesmente uma criança a vida toda, um adolescente apenas um adolescente a vida toda. Sabemos que se alguém vive a vida inteira como uma criança, um adolescente, é o indivíduo que vive em desajuste de si mesmo com o seu grupo. E a única opção realmente saudável de vida é aquela que nos leva em direção à suprema compreensão. Ser um homem normal é somente uma pousada no meio do caminho. E ninguém pode viver eternamente numa pousada provisória. Pois é, o assunto a ser refletido hoje é sobre maturidade. Essa carta, essa primeira carta ao povo de Coríntios, capítulo 14, versículo 20, Paulo nos convida a ser homens feitos e não crianças com relação à compreensão e ao julgamento. A tudo aquilo, todo julgamento, que nos cerca, começando por nós mesmos. Irmãos, quanto à faculdade de compreender e julgar, não sejais crianças, mas homens feitos. E um dos maiores desafios da raça humana, sabe qual é? É evoluir daquele cérebro que lhe garanta apenas a sobrevivência para o cérebro que realiza, que faz, que toma a sua consciência. Vamos entender? Evoluir da fase que vive para evitar a dor. Resolvemos problemas quando e somente quando somos ameaçados de punição. Não é verdade? Para aquele outro tipo de cérebro que compreende a necessidade de criar metas e objetivos na sua própria vida. Certo? Vamos dar um exemplo simples? Estudar para passar de ano. Quantos de nós não estudamos só para passar de ano? Mas o cérebro que toma consciência, ele estuda para construir um novo futuro. Então ele aprende tudo o que ele pode, tudo que lhe é oferecido. E para isso, queridos, nós precisamos da aceitação. Aceitar a nossa realidade, faz com que nós criemos um ponto de partida. A aceitação sem ilusão de nós mesmos permite que nós venhamos a criar um espaço para que esse progresso inicie, que ele possa existir. O primeiro passo para a aceitação é o silêncio. Gente, a voz de Deus é ouvida quando nós nos aquietamos. Os sons de Deus só pode ser ouvido numa completa quietude. Ou seja, queixas, insatisfação, desespero, só cria o quê? Desânimo, tristeza e sombras. Amigos, o universo respira amor. Amor é a respiração de Deus em suas criaturas. E o amor é o hálito de Deus. Tudo passa na vida sob a forma de construção. Nos diz João Nunes Maia no livro Cirurgia Moral, através Lancelin, através das mãos de João Nunes Maia, no Cirurgia Moral. Nada
ocorre sem a presença de Deus. Por isso, o inevitável deve ser respeitado, para não ser perturbado a harmonia. Não é verdade? O período a qual nós estamos vivendo foi denominado pelos grandes profetas de final dos tempos, que começou lá em 1900 e dizem que esse final dos tempos termina em 2100. É o que dizem por aí. Não importa a data para nós. Que nada mais é que um final de um ciclo evolutivo no planeta Terra. Então não é o final do planeta, nem da humanidade, mas sim um final do ciclo evolutivo. Emmanuel, através de Chico, no livro Encontro Marcado, ele nos diz assim, abre aspas, não esqueçamos, porém, que o mundo é mundo, e nós somos nós. A Terra, diz ele, parece uma casa em reforma, temporariamente atormentada com cimento, tijolo, areia, tinta, para o quê? Para o reajustamento de valores. Tudo junto e misturado, como diz por aí, né? E a reflexão de hoje é que nós sejamos adultos na compreensão e não crianças. Ele diz assim, se um veículo ameaça desastre, é possível que o viajante dentro dele se converta em ponto de calma, irradiando o equilíbrio. Como todos, somos capazes de fazer cessar em nós qualquer indução à indisciplina e à desordem. Cuidado com as mensagens que nós vamos passando adiante, né? Com as nossas observações que criam desarmonia e intranquilidade num momento que já se encontra, né? Como ele diz, né? Nessa obra em que está tudo junto e misturado. Ele diz assim, que cada um pode assumir as rédeas do comando íntimo. Somos convidados na manhã de hoje, na tarde de hoje, na noite de hoje, seja a hora que você estiver assistindo, né? Engrossar as fileiras daqueles que entram no estado de perfeita sintonia com Deus, o nosso Pai. Onde nós compreendemos, amigos, não com a mente, mas com a consciência superior. A gente vai ganhando cada vez mais a oportunidade, talvez não tenhamos ainda a experiência, a evolução completa de um espírito superior. Não, falta muito pra gente ainda. Mas a gente pode, através dessa vontade, desse desejo, ligando a Deus nosso Pai, na confiança, na fé, né? Nós podemos ganhar esse upgrade, esse pontinho a mais que nos faz pensar com a mente de uma consciência superior. A aceitação com compreensão madura traz tranquilidade, traz serenidade, e essa serenidade vai irradiar do nosso interior, clareando a nossa mente, tornando os nossos pensamentos mais cristalinos, permitindo usar o nosso livre-arbítrio com escolhas que vão agregar. Tudo dentro da aceitação faz com que nós esqueçamos do ego, colocamos ele assim um pouquinho de lado, e a nossa vida passa a ser um serviço, uma doação para o próximo. Então vamos aprender com ela, né, a aceitação, que somente doando é que nós vamos encontrar a maravilhosa alegria interior que tanto todos nós queremos. Ah, gente, não se desanime. Se a gente pudesse assistir agora um filme daqueles, né, que mostram os flashes de acontecimentos na história da humanidade, que mostrasse as aberrações que nós fizemos, nazismo, inquisição, escravidão, mas também as vitórias, como Vida Messiânica de Francisco de Assis, da Madre Teresa de Calcutá, da Irmã Dulce, do Chico Xavier, Buda, Gandhi, tantos outros e outros silenciosos que nós nem ficamos sabendo, né? São fontes isoladas no imenso deserto, mas que garantiram a jornada segura de nós, os viajores, na viagem da evolução e da elevação. De tempos em tempos, eles encarnaram e trouxeram aquele ponto de segurança, né? Daquele carro que estava entrando em desequilíbrio e poderia bater ou estaria talvez rolando em algum lugar, mas aquele ponto de equilíbrio nesse momento, no vasto deserto da humanidade. Esses irmãos são espíritos valorosos,
que compreenderam através de todas as religiões e até mesmo sem elas, que amar o próximo como a si mesmo é o caminho para a verdadeira vitória. E hoje, estes vitoriosos de Deus que continuam, na terra, que cultivaram, aqui na terra uma vida de amor e paz, eles residem lá no plano espiritual superior ou no reino dos céus, dê o nome que nós queremos dar. Esses irmãos, eles não pararam, eles continuam o seu trabalho auxiliando o mestre e guardam, a entrada da nova era para reencarnarem e produzir um verdadeiro progresso para a humanidade, construindo um novo mundo sobre as cinzas deixadas por nós, irmãos, que ainda não adquirimos a nossa condição de eleitos, talvez para o terceiro milênio, quem sabe, Ou seja, segundo o Mestre amado Jesus, somos convocados hoje como os trabalhadores da última hora. O momento da nossa casa aqui está turbulento. Porém, Emmanuel, no livro Encontro Marcado, nos traz o seguinte simbolismo. Na ausência do sol, uma única vela consegue acender milhares de outras, removendo a escuridão. Não obstante tenhamos muitas imperfeições, sejamos um ponto de luz nas trevas. Tempos de transição. A paz prometida por Jesus no Sermão da Montanha já começa a se concretizar no mundo dos homens. Claro que tudo não ocorrerá da noite para o dia, mas as novas gerações com certeza começarão a sentir as mudanças. Trabalhemos com confiança, vamos construir o bem, abracemos a pequena parte que nos é ofertada na contribuição da construção de um futuro melhor para a Terra. O todo é a soma das partes. Vamos escolher e fazer a nossa parte com amor e Deus faz o resto. Abraços fraternos.